assim como alguém que não quer nada, mas com seu carisma e humor aguçado, senso crítico à flor da pele, Renata, dona prolifera obra poética, prolífera obra poética e dramatúrgica, conquistando merecidamente o título de membro da Academia Paulista de Teatro. Felizmente, compartilhando conosco esse momento de uma conversa virtual organizada pelo incansável Júlio Carrara, que está aí, né? Aí eu falo, as peças que eu fiz, que eu fiquei muito envolvida, foi O Crime da Cabra, Pedro Pedreiro, Rodinete e As Rainhas Vagas. Mas antes de falar mais um pouco sobre as peças, o envolvimento, eu quero dizer para vocês que a primeira vez que eu viajei, que nunca pensei que eu pudesse conseguir viajar, porque era tudo muito caro, tudo muito difícil, mas fui juntando ali os dólares, né? E devagarinho eu fui tendo um dinheirinho para poder viajar. E aí a Renata me deu uma carta, um cartão. Ela era presidente da que ela era presidente da SESC? Da SET. Da SET, ela era presidente da SET, Comissão Estadual de Teatro. Aí ela me deu esse cartão para que eu fizesse um curso no HD Studio de Nova York, durante um mês. Eu fui para a casa da minha irmã e, com isso, ela me abriu a porta para várias coisas. Muitos anos depois, eu voltei para a Juilliard para fazer um curso de inglês para estrangeiro e tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Então, a Renata me empurrava, sempre me empurrava. A minha vida foi muito engraçada, porque eu comecei me propondo estudar Direito, e estudei, fiz os 5 anos de Direito na São Francisco. E, ao mesmo tempo, eu fazia um curso de Filosofia também na Católica. Então, trabalhei para burro naqueles primeiros 5 anos, bem jovem que eu era, estava saindo da faculdade, estava com 20, acho que 22, 23 anos. E aí ainda tinha muita energia para ficar fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí eu saí, me formei na faculdade, comecei a trabalhar numa repartição pública, naquele tempo chamava-se API, imagine, hoje em dia é o INSS, e trabalhava na parte jurídica da atividade, né? E aí eu comecei a me interessar muito por teatro, mas de uma forma assim, vamos dizer, estética. Eu chegava, achava lindo o teatro, mas dizia, bom, o teatro é deles, eles são atores, eles são diretores, eles são autores e tal, até que eu comecei a querer mexer mesmo no material e recebi um convite para ir para a Espanha, um convite para uma bolsa de estudos, que eu não sei bem como é que foi que alguém conseguiu mexer com isso, talvez algum amigo aqui do Brasil que eu não identifiquei. Aí eu ganhei essa bolsa, fui para a Espanha, comecei por Madrid, e aí eu comecei a ver teatro, ver mais teatro. Como eu estava mais livre, estava fazendo um curso de manhã e depois ficava com o dia livre, estava com vontade de fazer muitas coisas, eu comecei a ver todo o teatro que a Espanha, em Madrid, que era a capital, estava dando para se ver. E fui vendo, e fui me apaixonando. Eram as peças do século, meu Deus, começava no século XVII, 1600 e não sei o quê, depois seguia, até chegar a Lorca mesmo, que apesar de tudo, naquele tempo era ainda o Franco que estava lá, apesar dessa divisão, eles também tinham o bom senso de saber que Lorca era um grande poeta, apesar de ter sido assassinado por eles. Mas, enfim, aí eu comecei a me interessar demais. E lá na Espanha mesmo eu comecei a escrever para teatro. Escrevi assim essas coisas pequenas, essas pequenas cenas. A Lâmpada, por exemplo, é uma cena, não é? É uma cena longa, larga, e eu acho que é uma cena bem levada, modestamente eu acho que é bem levada. E aí, quando eu vi que essas coisas podiam até ser encenadas e tudo isso, eu comecei a me entusiasmar muito. Quando eu voltei para o Brasil, eu disse, eu quero fazer um curso de teatro. Eu não quero mais ser advogada, eu não tenho vontade de ser advogada, eu quero ser alguém que mexa com a arte.
E, no caso, a minha poesia sempre, ela não parava nunca. Eu, na Espanha, no navio, no trem, onde fosse, eu escreveria se fosse o caso. E aí, eu comecei, quando voltei para cá, eu disse, eu quero fazer um curso de teatro. Por sorte, eu era amiga do Alfredo Mesquita. Aí consegui com ele uma matrícula, ele era um cara muito fantástico, muito bom. Consegui com ele uma matrícula para a Escola de Arte Dramática, fiz a escola 3 anos. E aí o Sábato Magaldi era meu colega, era meu professor, mas era também amigo meu, de me ver fazer poesia e tudo. E aí ele me convidou para ficar dando aulas lá. Aí eu passei a ser professora da Escola de Arte Dramática. Aí fui registrada e passei a ganhar ordenado. E cheguei a ser até diretora. Mas foi aí que a ideia do teatro cresceu. Então, foi nessa época do meu retorno ao Brasil, da minha ligação com a Escola de Arte Dramática, onde eu tinha que ver e via teatro toda noite fazia toda noite. Essa coisa foi se embebendo. Ao contrário, peraí, falando besteira, eu fui me embebendo por essas coisas. E aí, a minha vida passou a ser mais de 50% o teatro. E foi por isso que eu comecei a escrever esses textos que eram pequenos no começo, eram exercícios, não eram alongados, eu tinha que ir pouco a pouco, eu fazia adaptações, eu fiz várias adaptações de outros escritores que não tinham trabalhado em teatro, mas aí eu comecei a sentir a minha vida cheia disso. E aí tem as traduções de peças importantes, né, que inclusive não levaram seu nome. Eu li alguma coisa a respeito, né, do Ré e do Godspell, que você fez a tradução, e sempre para o Adhemar Guerra, né, porque foi a primeira montagem no Brasil. E agora, sempre que usam a sua tradução, não colocam seu nome, não é isso? Uhum. Uhum. É assim, porque eu era muito amiga do Adhemar, gostava muito dele, senti muito a perda dele, a falta dele, senti muito. Ele fez mais de uma peça minha também. E acontece que o Adhemar traduzia a parte de prosa e eu traduzia as canções. As canções eram a maior parte da peça. Se você for separar hoje em dia, você vai ver que 3/4 são canções e o restante é uma prosa dialogada. Essa prosa, como o Adhemar tinha que ensaiar esta prosa primeiro, depois ele ia pegar as canções e ver quem é que podia cantar aquilo, e como é que íamos trabalhar com o músico, que era um pianista maravilhoso, que faleceu também. E aí que eu comecei a trabalhar. Eu gostava que eu trabalhava lá no teatro. Nós estávamos trabalhando aqui no teatro aqui da Avenida Paulista, que hoje pertence a uma escola de cinema, eu acho, não sei de quê, mas uma escola de cultura. E eu trabalhava ali junto, enquanto o Adhemar treinava os atores para fazerem a prosa, eu ia lá mesmo ouvindo a música e traduzindo as letras, que tinha muita dificuldade, tinha que encaixar os versos, tinha que encaixar a articulação, tinha que encaixar a música e o ritmo desses textos, né? Foi muito difícil. Agora, eu recebi em dinheiro a minha parte, isso não tem dúvida. Foi a ocasião em que eu mais ganhei dinheiro na vida, porque o Harry ficou em cartaz 4 anos só no Brasil, andando pelo Brasil inteiro, né? Depois saiu, mas aí já não era mais a minha tradução. Eu fiquei 4 anos recebendo uma pequena parcela, não tudo, dos direitos autorais, mas uma pequena parcela que, afinal de contas, durante 4 anos foi uma bela fonte de renda. Eu gostei muito daquela reunião. Agora, depois, é descuido, é má vontade, é ignorância, é vontade de ter mais entrada direta para quem está fazendo, tal. E o meu nome foi esquecido, mas eu também não costumo dar muita bola para isso. Não. E tem também as traduções que seria interessante falar, que você fez A Vida é Sonho, né, do Calderon. Aí tem vários, né, o Divinas Palavras, do Ramon de Valle-Inclán, né? Divinas Palavras, tem várias coisas. Tem mais uma peça do Calderon que eu não estou conseguindo lembrar o nome, porque eu estou com um probleminha de lembrar as coisas, mas enfim. Eu traduzi 3 ou 4 textos de produção ligada à Espanha.
Era viagem, eu tinha me apaixonado por lá e tudo. E a língua tem a grande vantagem de ser tão próxima da gente, né? A gente muitas vezes consegue quase que repetir a palavra brasileira, a palavra portuguesa, que na verdade é uma palavra espanhola que a gente não sabia que era. E assim foi, eu fiquei traduzindo textos, e também a pedido dos diretores da ECA, da IAD, da Escola de Arte Dramática e da Escola de Comunicações. Eles queriam fazer certos textos e eles me pediam a tradução, e lá vinha eu para casa para pegar um texto desses, Calderón, Valle Inclán, e Lope de Vega também. E aí eu ia batendo aí, numa semana eu fazia a tradução e tentava fazer com que ela fosse boa, porque nessa altura eu estava numa posição afortunada, quer dizer, eu sabia bastante português, que eu tinha aprendido nas 3 escolas, e sabia bastante espanhol, porque eu tinha vivido lá um ano, né? E me interessado muito pelo idioma, tanto que eu morava numa casa onde eram donas 2 senhoras antigas, 2 senhoras bem velhas, que naturalmente falavam um espanhol do século XIX, né? Mas toda noite, na hora do jantar, eu estimulava uma conversação. Então, a gente começava a falar eu começava a ouvir, né? Sobre reis, sobre princesas, sobre temporadas, sobre cardeais, sobre papas, sobre o que acontecia, o que era, o que não era. Não se falava sobre o presente, porque eu não queria envolver essas velhas senhoras num problema político que o Franco, naquele tempo, era um grande problema político. E dessa maneira, por viver na Espanha, por viver numa casa espanhola, onde se falava espanhol de manhã até à noite, eu consegui desenvolver essa facilidade para traduzir até hoje. Eu pego um poema aí e vai babá e sai. E aí teve a sua fase de peças que no livro estão como barracas de comédias, né? Que começou com o Crime da Cabra, que a Elvira fez a montagem também, né? Elvira fez, sim. E que teve um filme recente, não tão recente, né? Tem uns 2, 3 anos, mais ou menos, Uhum. e que é maravilhosa essa história, né? Daí, se puder contar um pouco de cada história, um breve resumo dela. Olha, foi fácil. Eu estava acompanhando minha mãe, que estava tratando de um problema de saúde, num lugarzinho em Minas, perto de Poços de Caldas, chamado Pocinhos do Rio Verde. Imagina, bem mineiro, né? Pocinhos do Rio Verde. E esse lugar era um lugar especializado em certas moléstias do sistema digestivo e tal. E no fim, mamãe ficou sabendo que ela tinha, desde pequena, aquele bichinho que só dá em criança. Eu não me lembro como é que chama também. É um vermezinho que dá em crianças. Mas como ela nunca foi tratada, esses vermezinhos, estou contando outra história que não tem nada a ver, mas esses vermezinhos cresceram dentro dela e nunca também foram expelidos. Estavam lá, estavam numa boa. E aí, por causa disso, ela tinha uma dor de cabeça diária, né? Todo dia ela tinha dor de cabeça. Bom, e isso é outra coisa, ela ficou boa, graças a Deus, mas pertinho dessa cidadezinha que se chamava Pocinhos do Rio Verde, havia uma outra cidade que se chamava Caldas. E eu ia lá, sempre que eu podia, como nós tínhamos um carro à disposição, eu pegava o carro e ia até Caldas, tomar um café, passear um pouquinho. Eu não tinha nenhuma doença, eu estava lá acompanhando mamãe. Naquele tempo eu não tinha. Aí eu ia para lá, ficava passeando, descia do carro, botava o carro num canto e ficava andando. Eu ia muito ao mercado, que era ao ar livre, bem livre mesmo. E várias vezes eu vi gente que, além de ir comprar ou qualquer coisa assim, ia trocar bichos, ia revender um animalzinho, ou ia fazer qualquer outro tipo de negócio que não era propriamente comprar no mercado. Eu me lembro de ter visto uma vez 2 homens moços, de uns 30 anos, negociando uma cabra. Um deles tinha levado uma cabra e o outro estava negociando aquela coisa. Não, está muito caro, faz mais barato. Não, mas o senhor não vê uma beleza de cabra. Não, mas cabra é cabra. A gente viu. Não, mas aquela discussão enquanto eles tomavam uma cachaça, depois voltavam a discutir e tal. Eu falei, mas que engraçado, como é que uma cabrinha dessa, e ela quietinha lá do lado, de vez em quando ela fuçava as coisas que tinha por ali, e o dono da lojinha empurrava ela um pouco para não comer coisa de dentro. Enfim,
Eu falei, que coisa mais interessante, 2 homens perdendo 2 ou 3 horas aí a discutir por causa de uma cabra. Essa cabra ficou na minha cabeça, né? Ah, não teve outra. Quando cheguei em São Paulo, eu resolvi falar sobre o crime da cabra. E o crime da cabra tinha sido o seguinte, que não aconteceu. Um deles disse, um disse para o outro, você não está comprando, não está querendo comprar a cabra porque você está sem dinheiro. Fala a verdade, eu sei que você tem dinheiro. Não, senhor, quem é que disse que eu não tenho dinheiro? O homem enfiou a mão no bolso e tirou um massinho de notas e botou em cima da tábua, assim, da lojinha do mercado. E continuaram discutindo, não deu outra. A cabrinha, bem quietinha, foi lá e comeu o dinheiro. Para ela, aquilo era um papel mole, meio úmido, assim, bem mole. Ela comeu, não teve dúvida. Ah, por que foi feito isso? Isso depois eu li eu não vi isso, mas li numa notícia de jornal da região que uma cabra tinha comido um monte de dinheiro em papel. Ah, não tive dúvida. Eu falei, bom, eu vou fazer a cena inicial, é o mercado. Os 2 caras estão discutindo essa cabra. A cabra come o dinheiro. Agora, quem é que é o responsável por esse dinheiro? É o homem que era dono da cabra, é o homem que já estava comprando a cabra, que não fez nada, não tinha culpa, a cabra não é dele, e o outro, a cabra é dele, mas o que eu vou fazer? Eu não sabia que a cabra estava... Bom, os 2 vão para a polícia, da polícia eles vão para o juiz, e assim toda a peça vai se desenvolvendo. O conflito, afinal de contas, que é uma das coisas básicas de uma peça de teatro, era esse. Quem é que é o dono da cabra e quem é que é o responsável por esse dinheiro? Daí entram 1000 outras confusões, até que, no final, havia um ceguinho na peça que dava uma tonalidade alegrinha. Ele tocava um violãozinho e cantava. E, em geral, ele improvisava coisas relativas à cabra. A cabra foi quem comeu, vamos ver quem vai pagar. Uma coisa assim. E esse homenzinho, no fim, quando ninguém mais sabia o que fazer com a cabra, eu não sei se é o juiz ou o delegado que pega a cabra e diz, vai para esse coitado desse... Ele era cego. Vai para esse coitado desse ceguinho que precisa mais da cabra do que vocês 2. Olha, em 60 e poucos, nós estávamos, se não estávamos aqui na ditadura, estávamos perto. A Espanha estava com Franco, Portugal estava com toda a sua caterva também, e eu já estava fazendo papel de personagem do PT numa peça sobre cabra. Eu sei que foi muito bom, deu muito sucesso. O Crime da Cabra estreou aqui em São Paulo, nesse teatro que tem aqui no Bexiga. É um teatro muito bem, naquele tempo se chamava Teatro não sei o quê. Mas um teatrão muito bom, muito bacana. Ou foi ali onde é hoje em dia o Sérgio Cardoso? Talvez, eu não me lembro. Eu sei que foi um teatro por aqui, um teatrão. Pois bem, a peça fez sucesso, lotou o teatro, e mais, eu ganhei o prêmio Mulher daquele ano. E o Mulher está por aí, está guardado aí, está na sala, o meu Mulher, que também foi uma viagem enorme. A outra viagem, a viagem seguinte que eu pude fazer à Europa, que era para a França, porque o prêmio era da mulher, foi esse, por causa do prêmio da Cabra. Não foi só um Molière, né? Não foi só um prêmio que você ganhou com os textos, né? A cada texto que você escrevia, você era premiada, né? História de um juiz que tem essa coisa que, né? Que é como se fosse uma ligação, né? Parece que uma peça liga com a outra pela questão do tema, né? Que me corrija se eu tiver errado, tá? Eu acho que você sempre coloca a justiça, né? Como foco, talvez seja pelo seu trabalho de advogada, tal, e com certeza, com certeza. Conta um pouquinho com sobre certeza. isso. O fato de eu ter feito 5 anos de faculdade, eu me dediquei também. Naquele tempo eu achava que era o meu caminho, que não tinha jeito, que eu estava destinada a ser advogada mesmo, ou ter uma carreira no direito. E fiz com muito gosto, tive professores excelentes, eu fui aluna do Miguel Reale Pai, eu fui aluna do Alexandre Correia, fui aluna do Basileu Garcia, fui aluna da Esther Figueiredo Ferraz, enfim,
tive professores extraordinários, vários outros que eu não estou citando aqui, mas muito bons. Quer dizer, quando terminou o meu curso, eu entrei, quando eu fiz o primeiro exame, já a entrada na faculdade já era difícil naquele tempo, continua difícil. Já entrei na primeira, fiz os 5 anos, tal, e saí bem, me diplomei legal. Aí eu aceitei a ideia e falei, não, eu vou ser uma advogada. Abri um escritório junto com mais 2 pessoas, porque sozinha não aguentava, e começamos a trabalhar. Aconteceram as coisas mais engraçadas do mundo. Mas foi bom, eu fiz a minha profissão de advogada, valeu bem por acho que uns 4 ou 5 anos. Quer dizer, eu lidei muito com essa questão da justiça. E acho muito bom lidar com isso. E aí veio o seu texto que foi censurado, que é o Enquanto Se Vai Morrer, que é de 72, não é, Renata? E Exatamente. como que foi isso? Daí que você sai daqueles textos, né, das barracas de comédias, que são, apesar de ser comédia, claro, a comédia tem essa coisa de você criticar, claro, de você pegar um tema, no caso do Crime da Cabra, né, um tema que é político e você está defendendo aquilo, e aí você vem para um texto mais sério que é lindo, eu choro toda vez que eu leio, é maravilhoso, é impactante mesmo, e aí que fala sobre tortura, né? Sobre os anos de chumbo mesmo da ditadura. Então, como foi isso, né? Você escreveu um texto e nunca e ele só foi representado agora pelos alunos, né, da Faculdade Paulista de Artes, depois de muitos anos, e não teve nenhuma montagem profissional, né? Não, não teve. Ele Do teve várias texto. leituras públicas e tal. As pessoas gostam muito, mas montar realmente é um texto complicado. Aliás, será um espetáculo complicado, se um dia for, porque tem muita gente. Quer dizer, a coisa foi, eu quero fazer um espetáculo, eu quero fazer teatro sobre a Faculdade de Direito, que foi o ambiente de grupo assim que eu mais conheci. Quer dizer, eu estava entre eles. Nós éramos alunos todos e nós nos dizíamos tudo que achávamos. E o período era um período triste, né? Era um período daqueles de lascar. Então, eu quis fazer essa série, essa peça, mas eu sabia que não havia meio de fazê-la com pouca gente. Claro, eu tinha 2 ou 3 personagens principais. Um era eu mesmo, com outro nome. Outro era o Almino Afonso, com outro nome. E outra era uma terceira, 4 pessoas. Era uma terceira moça, que hoje em dia mora em Itu, e é minha muito grande amiga, e um rapaz, a quarta pessoa do lado do Almino, do lado do personagem masculino. E houve oportunidade de falar de tudo, de falar do ambiente da escola, de falar do ambiente de proibição, dos medos que os alunos tinham e que os professores também tinham, das nossas relações com eles, das relações entre eles, da posição da direção da escola, como é que ela ia se equilibrar nesse mundo tão débil, tão trêmulo como estava, né? Então, tudo isso eu quis colocar na peça. Eu não pensei, não me detive em pensar que aquilo ia precisar de 20 atores. E isso hoje em dia já não é fácil, naquele tempo menos ainda. E eu não tive dúvida, eu escrevi, fiz a peça foi muito apreciada, principalmente pelos personagens. O Almino é apaixonado pela peça até hoje, e nós mantivemos a peça viva, né? A gente não pôde montá-la, eu escrevi depois uma outra, que era consequência dessa, uma peça menor, Enquanto Se Vai Morrer. Serenata Cantada aos Companheiros? Cantada aos Companheiros, Serenata Cantada aos Companheiros. Ela é uma continuidade do Enquanto Se Vai Morrer. Falando dessas... Aí tinha só 4 personagens, que eram esses personagens principais. Falando sobre o que nós sofremos, o que nós tivemos que fazer para poder sobreviver a toda essa dificuldade de dizer a verdade, de dizer o que nós achávamos que era verdade. Falar sobre tortura, falar sobre liberdade, falar sobre prisão, falar sobre a extradição do Almino, que ele teve naquela época de sair do Brasil e tal.
Então, tudo isso eu aproveitei nessa peça. Essa peça é difícil de fazer, eu sei. Se houvesse algum dia uma possibilidade de gastar um pouco mais de dinheiro, eu acho que daria um bom espetáculo. Mas teve a Colônia Cecília também, que é dessa A Colônia fase, não é? Cecília, sim. A Colônia eu fiz a pedido do Adhemar. O Adhemar Guerra, meu amigo e tal. Ele foi para o Paraná para fazer uma peça sobre o Paraná, a pedido do governo de lá, com tudo pago e tal. E aí ele precisava de alguém que acrescentasse um pouco mais de poesia à peça. Não era propriamente versos, mas era poesia mesmo. Toda a peça tinha que ter um tom mais poético. Aí ele me chamou. E, claro, eu ia trabalhar, ia ganhar também. Fiquei hospedada lá durante, eu acho que uns 2 meses nós passamos fazendo essa peça. O Adhemar recebendo os meus textos, e tentando, e treinando, e começando a fazer com atores de lá, e eu produzindo, e também vivendo. Eu não conhecia bem Curitiba, fiquei conhecendo, foi muito bom, foi muito gostoso. Aprendi a comer umas comidas paranaenses que só eles têm, umas carnes que também só eles têm. E a gente se divertia muito, eu tinha parentes lá, eu tive um primo, tinha todo o tempo um primo vivendo lá, ainda está. E foi muito bom. Para mim foi uma experiência muito, muito boa. Eu pude falar mais das coisas que eu queria falar. E a Colônia Sicília é uma colônia de italianos que realmente existiu. Os italianos, naquele ponto, era o começo do século XX, 1920 e poucos, por aí, eles queriam aproveitar um convite de Dom Pedro II. Imagina você, Dom Pedro II. Dom Pedro II, acho que sim. Se eu errar alguma data, não briguem comigo. Aí eles aproveitaram esse convite e vieram. Vieram 40 italianos juntos num navio e se acomodaram nessa espécie de fazendola que o poder público tinha dado para eles. Deu dado, quer dizer, passou a propriedade mesmo. E aí eles construíram, eles fizeram as casas. Agora, todos eles eram não comunistas, anarquistas, o que é uma coisa bem delicada de se tratar, porque aí já ninguém tem propriedade, já ninguém manda em nada. O casamento também é uma coisa que já não tem tanta importância, basta um homem e uma mulher se amarem, dizerem nós queremos viver juntos. Então, vão viver juntos, aí tem uma casa, podem ir. É o predomínio da liberdade mesmo. É a liberdade que manda mais alto do que qualquer outra coisa. Então, a peça era sobre isso. Foi um pedido do Adhemar, mas eu gosto muito dessa ideia do anarquismo, porque eu acho que dá muita probabilidade de você fazer coisas diferentes e interessantes. Só que eles conseguiram viver lá 4 anos. Depois, um dos carinhas que faziam, os italianinhos que faziam parte do grupo, os traiu. Traiu todo o grupo e entregou algumas coisas para o prefeito de uma cidade vizinha que evidentemente estava contra eles. E o prefeito tomou isso e usou contra eles também. Enfim, eles foram mandados embora. Eles foram obrigados a deixar. Algumas pessoas não deixaram, algumas pessoas fingiram que foram embora, e uma dessas pessoas foi a família da esposa do Jorge Amado, a Zélia Gattai, eu acho que ela chama. Acho que é Zélia Gattai. Ela era italianinha também, mas quem tomou essa providência foram os pais dela. Eles se esconderam em algum canto e ficaram por aqui. Quem conseguiu fazer isso, ficou. Muitos italianos, cujas famílias a gente não conhece, não foram embora, ficaram. O chefe da sede da cidade, que era a Colônia Sicília, ele deu o nome de Sicília por causa da mulher dele, que tinha morrido, uma coisa assim. Esse homem foi-se embora. Mas boa parte das pessoas que estavam na colônia ficaram por aqui, inclusive Gattai, inclusive a Zélia Gattai. E a Zélia tem um livro, né, chamado Anarquistas Graças a Deus, né? Ela conta a história da família dela como anarquista e é muito interessante. Ela era uma mulher muito interessante, muito inteligente, muito graciosa, uma pessoa bacana, inteira, muito boa. Ela deu-se muito bem com o Jorge, foram muito bons cônjuges. E aí tem o Pedro Pedreiro, que é um texto que a Elvira Gentil também fez, e que ele foi extraído de uma música, né, de um personagem do Chico Buarque, né?
Pedro Pedreiro penseiro, explorando o trem. Era a letra e música do Chico. Eu adorava essa música e consegui um dia convidar o Chico para vir à minha casa. Naquele tempo eu morava em outro lugar, eu, mamãe, mais gente, tal, meu padrasto e tal. Aí ele veio uma tarde e ele veio com o Guarnieri e com mais alguém, um amigo dele também. Eram 4 pessoas. O Chico, naquele tempo, estava bebendo muito. Aí, por um acaso, naquele tempo eu não bebia. Hoje, graças a Deus, de noite eu tomo um copo de vinho. Naquele tempo, quem gostava de bebidas boas era meu padrasto. Nós tínhamos um bar mesmo, encostado assim. Aí eu comecei a tirar coisas de lá. Olha, todo mundo ficou bêbado. Só eu não fiquei porque eu não podia e tal, e eu era dona da casa. Mas antes de ficar bêbado, o Chico disse, não, pode fazer, faça a peça, sim, você tem todo o meu apoio. Depois a gente, para festejar, eles começaram a beber. Foi muito engraçado, foi muito divertido, foi uma tarde muito divertida. Mas eu consegui a autorização do Chico, escrita, eu tenho, e a gente fez, eu fiz. A história de um operário que se mata praticamente de tanto fazer todo dia a mesma coisa, e sofrer do mesmo jeito, e passar mal do mesmo jeito, e fazer aqueles serviços pesados e perigosos, que é onde ele fica, né? Foi uma boa oportunidade de falar um pouco mais sobre as coisas que eu fiz, de rever algumas coisas, de repensar nessas coisas. Foi muito bom, a oportunidade foi ótima. Eu espero que se repita a qualquer hora.